Eu começo a revista TST de hoje trazendo um caso importante julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, envolvendo contribuição previdenciária. A repórter Michele Chiapa acompanhou os trabalhos e conta pra gente. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. A ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O Sindifer entrou com uma ação trabalhista contra a Vale, questionando diversos pagamentos, entre eles a contribuição previdenciária. O ponto principal da discussão era identificar se caberia incidência de juros e multa em relação à execução das contribuições previdenciárias. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, ao analisar o caso, decidiu com base no artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece juros de mora devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. No entanto, quando o processo chegou à sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi o de que ocorreu violação a um artigo da Constituição da República, que estabelece a situação ou hipótese que sujeita alguém à obrigação de pagar a contribuição previdenciária. A questão foi debatida na seção 1 de Dissídios Individuais. Acompanhe na reportagem como foi o julgamento. A discussão na sessão plenária da SDI1 era identificar se a Vale teria que fazer a correção monetária e aplicar juros de mora nas contribuições previdenciárias na ação trabalhista apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, o Sindifer. Para julgar o caso, os ministros ficaram atentos às alterações legislativas que ocorreram ao longo dos anos. Em 1991, o artigo 43, parágrafo único da Lei 8.212, estabelecia que nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Porém, em 2008, o governo criou a medida provisória 449, que alterou o artigo 43 da Lei 8.212 de 91. Pouco tempo depois, a MP 449 foi convertida na Lei 11.491 de 2009. Com a alteração do artigo 43 da Lei 8.212 de 91, segundo o acórdão da SDI1, ele passou a conter os parágrafos 2º e 3º, conforme os quais as contribuições previdenciárias apuradas em decorrência de condenação judicial trabalhista ou acordo homologado em juízo passaram a ser devidas desde a data da prestação de serviços. O relator do processo, ministro Valmir Oliveira da Costa, ao relembrar o trâmite do processo, destacou que enquanto o TRT da Terceira Região entendeu que juros de mora deveria ser aplicado considerando todo o período contratual, a sexta turma do TST afastou a incidência da aplicação por todo o período contratual, considerando como fato gerador das contribuições previdenciárias a decisão judicial que determinou a condenação em parcelas salariais, por decisão judicial, devendo incidir apenas a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação de sentença. Foram citados vários precedentes sobre a questão durante a sessão na SDI1, inclusive o julgamento realizado em 2015 pelo Tribunal Pleno do TST. Na ocasião, o tribunal adotou a tese jurídica de que, com a lei de 2009 em relação à atualização monetária e aos juros de mora, o fato gerador da contribuição previdenciária passou a ser a prestação do serviço. E para aplicar a multa, deve ser considerado o mês em que o crédito é merecido, a partir do momento que acaba o prazo da citação para o pagamento, uma vez apurados os créditos previdenciários, respeitando o limite legal de 20%. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, ressaltou que o entendimento do Tribunal Pleno deve ser respeitado. Essa matéria já foi pacificada pelo Pleno desta Corte, como todos sabemos. Então, por brevidade, eu proponho conhecer do desembargo por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhes provimento para determinar que, em relação aos serviços prestados a partir de 5 de 3 de 2009, deve ser considerado como fato gerador das contribuições previdenciárias a própria prestação dos serviços, ou a incidência, desde logo, do juro de mora e da atualização monetária. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
Obrigada.